O chamado e a promessa. Há histórias na Bíblia que nos inspiram, que nos enchem de fé, que nos fazem querer ser melhores. E então, há histórias que nos assustam, porque são espelhos, porque refletem nossos próprios demônios, porque mostram que é possível ter tudo e perder tudo por causa de uma fraqueza que a gente se recusa a encarar. A história de Sansão é uma dessas. Ela não é confortável, ela não é segura, ela não termina bem, mas ela é necessária porque ela expõe uma verdade que muitos homens precisam ouvir. Você pode ter força para derrotar gigantes e não ter força para vencer a si mesmo. Você pode ser o homem mais poderoso do mundo e ser escravo de um vício que ninguém vê. Você pode ter um chamado divino e destruir tudo porque nunca aprendeu a dizer não. Sansão foi chamado por Deus antes mesmo de nascer. Sua mãe era estéril e um anjo apareceu para ela e disse: você vai ter um filho e ele vai ser nazireu desde o ventre. Ele nunca pode cortar o cabelo, nunca pode beber vinho, nunca pode tocar em nada impuro, porque ele foi separado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Imagina crescer ouvindo isso. Imagina ser criado sabendo que Deus te escolheu antes de você existir, que você tem um propósito claro, que você nasceu para algo maior. Sansão cresceu sabendo disso. Ele não descobriu o chamado aos 30 anos numa crise existencial. Ele sempre soube. Desde criança ele sabia: eu fui escolhido por Deus. E Deus cumpriu a promessa. À medida que Sansão crescia, o Espírito do Senhor vinha sobre ele com poder. Ele tinha uma força sobrenatural. Ele podia rasgar um leão com as próprias mãos. Ele podia matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele podia arrancar portões de cidade e carregar nas costas. Ele era imbatível, invencível, inquebrável. Mas aqui está o problema. Força física não é força de caráter. Músculos não são maturidade. Poder externo não cura fraqueza interna. E Sansão tinha uma fraqueza fatal. Ele não conseguia controlar seus impulsos. Ele via uma mulher bonita e perdia a cabeça. Ele sentia desejo e entregava tudo. Ele tinha força para matar exércitos, mas não tinha força para dizer não para si mesmo. E isso é algo que a psicanálise explica muito bem. Freud dizia que o ser humano é movido por 2 impulsos básicos: Eros, a pulsão de vida, e Thanatos, a pulsão de morte. E quando esses impulsos não são controlados pelo que ele chamava de superego, que é a nossa capacidade de nos autolimitar, de dizer não aos nossos desejos quando necessário, a gente se autodestrói. E Sansão não tinha superego funcional. Ele era puro id, puro impulso, puro desejo sem freio. Ele via e queria, sentia e agia, desejava e tomava, e ninguém conseguia pará-lo, porque ele era forte demais. Os pais tentaram. Eles viam o padrão se formando. Eles sabiam que aquilo ia dar errado, mas Sansão não ouvia, porque homens fortes raramente ouvem. Eles acham que força resolve tudo, que poder compensa falta de sabedoria, que músculos substituem maturidade. Mas não substituem, e a vida de Sansão é a prova disso, porque ele teve tudo: chamado divino, força sobrenatural, propósito claro, e ainda assim destruiu tudo, não por fraqueza externa, mas por fraqueza interna, não porque os inimigos eram fortes, mas porque ele era fraco onde importava, no caráter, na disciplina, no autocontrole. E quantos homens hoje são assim? Quantos têm talento, mas não têm caráter? Quantos têm força, mas não têm domínio próprio? Quantos conseguem vencer no trabalho, mas perdem em casa? Quantos matam leões na rua, mas são devorados pelos próprios vícios no quarto escuro? Quantos têm tudo para dar certo, mas destroem tudo porque não conseguem controlar o que está dentro? Sansão foi chamado para libertar Israel, mas ele mesmo nunca foi livre. Ele foi escolhido para quebrar correntes, mas morreu acorrentado. Ele foi ungido para dar vida, mas terminou tirando a própria vida. E tudo começou com uma decisão aparentemente pequena: tragam ela para mim.
Os pais ficaram horrorizados. Filho, não tem nenhuma mulher do nosso povo. Você precisa casar com uma mulher que não conhece o Deus de Israel, uma inimiga. E Sansão respondeu, eu quero essa, tragam ela para mim. E ali começou o padrão que ia destruí-lo. O padrão de seguir o desejo sem pensar nas consequências de querer o proibido, de buscar prazer no lugar errado, de não ouvir quem ama e só ouvir o próprio impulso. E percebe como isso é atual. Quantos homens hoje estão destruindo casamentos porque viram uma mulher no Instagram e começaram a conversar? Quantos estão perdendo tudo porque não conseguem parar de acessar sites pornográficos? Quantos estão arruinando famílias porque o desejo gritou mais alto que o compromisso? Quantos sabem que está errado, mas fazem mesmo assim porque o impulso é mais forte? Sansão sabia que estava errado. Ele foi criado sabendo o que era certo. Ele tinha pais que o alertavam. Ele tinha um chamado que exigia santidade. Mas nada disso importou porque o desejo era mais forte. E quando o desejo comanda a vida do homem, ele deixa de ser homem e vira escravo, escravo do próprio corpo, escravo dos próprios impulsos, escravo de uma força que ele não consegue controlar. E o pior é que no começo parece que está tudo bem. Sansão casou com a mulher filisteia contra a vontade dos pais, e o casamento durou menos de uma semana. Ela o traiu na própria festa de casamento, revelou o segredo dele para os inimigos. E quando Sansão descobriu, ao invés de refletir, ao invés de pensar, talvez eu escolhi errado, talvez eu preciso mudar meu padrão. Ele só ficou com raiva e partiu para a violência. Ele matou 30 homens para pagar a aposta que tinha perdido, por causa da traição dela. Pegou as roupas desses homens e entregou para os filisteus, que tinham vencido o enigma. E então foi embora, sem nem falar com a esposa. Ele simplesmente sumiu, deixando ela lá, e o pai dela, achando que Sansão tinha rejeitado a filha, deu ela para outro homem, porque tinha sido padrinho do casamento. Quando Sansão voltou algum tempo depois, ele descobriu que a mulher que ele tinha casado agora era esposa de outro. E ao invés de aceitar, ao invés de reconhecer que ele também tinha abandonado ela, ao invés de ver que aquilo era consequência das próprias escolhas dele, ele explodiu de novo. Pegou 300 raposas, amarrou elas em pares pelos rabos, colocou fogo entre elas e soltou nas plantações dos filisteus. Imagina a cena. 300 raposas, correndo desesperadas com fogo nos rabos, destruindo tudo que encontravam pela frente. As plantações inteiras viraram cinzas. A colheita de um ano inteiro foi para o fogo. Em uma noite os filisteus perderam tudo. E quando descobriram que tinha sido Sansão por causa da história do casamento, eles ficaram furiosos. E ao invés de ir atrás dele, eles fizeram algo pior. Eles mataram a mulher e o pai dela queimados vivos. E quando Sansão soube que eles tinham matado a mulher dele, ele ficou ainda mais furioso e fez um massacre. Ele matou muitos deles numa carnificina brutal. O texto diz que ele os feriu com grande morticínio e depois foi se esconder numa caverna. Mas os filisteus não iam deixar barato. Eles invadiram o território de Judá, exigindo que entregassem Sansão, e o povo de Judá, com medo, cedeu. 3.000 homens de Judá foram até a caverna onde Sansão estava escondido e disseram a ele: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós. Por que você fez isso conosco?" E a resposta de Sansão é reveladora. Ele disse: "Como eles me fizeram a mim, assim lhes fiz eu a eles." Ele estava preso num ciclo de vingança. Alguém me machuca, eu machuco de volta. Alguém me trai, eu destruo. Alguém me fere, eu mato. Ele não conseguia quebrar o ciclo porque ele não conseguia perdoar. Ele não conseguia processar a dor de forma saudável. Ele não tinha ferramentas emocionais para lidar com rejeição, com traição, com perda. Tudo que ele sabia fazer era reagir com violência. E a psicanálise nos ensina que quando a gente não processa trauma, a gente repete trauma.
Quando a gente não cura a ferida, a gente infecta outras pessoas com a mesma ferida. Quando a gente não quebra o ciclo, a gente perpetua o ciclo. Os homens de Judá amarraram Sansão com 2 cordas novas e o entregaram para os filisteus. Mas quando os filisteus vieram gritando para cima dele, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder. Ele arrebentou as cordas como se fossem fios queimados e pegou uma queixada de jumento que estava no chão, e com aquele osso ele matou 1000 homens. 1000 homens sozinho com um osso de animal. E depois dessa batalha, Sansão compôs um poema. Ele disse com a queixada de um jumento: matei 1000 homens. Ele estava celebrando a própria força. Ele estava se gabando do próprio poder. Mas ele não estava percebendo o padrão destrutivo. Ele não estava vendo que cada vitória externa era uma derrota interna. Que cada inimigo que ele matava lá fora era um demônio que crescia aqui dentro. Porque a violência constante embrutece o coração, a vingança constante endurece a alma, a raiva constante destrói a capacidade de sentir outras coisas. E Sansão estava se tornando uma máquina de matar. Ele estava perdendo a humanidade. Ele estava se transformando naquilo que ele deveria destruir. Ele estava se tornando tão brutal quanto os inimigos que enfrentava. E aqui está uma verdade difícil: quando você luta contra monstros por tempo suficiente, você corre o risco de se tornar um monstro. Quando você olha para o abismo por tempo demais, o abismo começa a olhar de volta para você. Quando você usa violência como única linguagem, você esquece como falar outras línguas. E Sansão estava esquecendo. Ele estava perdendo a capacidade de amar, de confiar, de se conectar, de ser vulnerável. Depois desse massacre, Sansão ficou com muita sede. Ele tinha matado 1000 homens debaixo do sol quente. E estava exausto e sedento. E ali, naquele momento de fraqueza física, ele finalmente orou. Ele clamou ao Senhor dizendo: Tu deste esta grande vitória por meio do teu servo, e agora morrerei de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. É interessante perceber que Sansão só orava quando estava em aperto. Ele não tinha uma vida de oração constante. Ele não buscava a Deus em tempos de paz. Ele só gritava por Deus quando estava desesperado. E isso é um padrão comum em homens que vivem no impulso. Eles só lembram de Deus quando a bomba explode. Eles só dobram o joelho quando estão no chão. Eles só pedem ajuda quando não tem mais para onde correr. E Deus, na sua misericórdia, respondeu. Ele fendeu uma rocha e saiu água de lá. E Sansão bebeu e recuperou as forças. Mas mesmo depois desse milagre, mesmo depois de Deus ter provado de novo que estava com ele, Sansão não mudou. Ele não aprendeu, ele não parou para refletir, ele só continuou vivendo do mesmo jeito, impulsivo, destrutivo, perigoso. E então aconteceu algo que mostra o quão fundo Sansão tinha caído. Ele foi para a cidade de Gaza, uma cidade filisteia inimiga, e lá ele viu uma prostituta e entrou na casa dela para passar a noite com ela. Ele, o nazireu, o homem separado para Deus, o juiz de Israel, foi para a cama com uma prostituta em território inimigo. Os filisteus de Gaza souberam que Sansão estava na cidade e armaram uma emboscada. Eles cercaram a cidade e esperaram até de manhã para matá-lo. Mas Sansão saiu no meio da noite. E quando chegou no portão da cidade, que estava trancado, ele simplesmente arrancou as portas com os batentes e as trancas, colocou tudo nas costas e carregou até o alto de um monte que está diante de Hebron. Ele carregou portões de cidade inteira nas costas, mostrando de novo sua força sobrenatural, mas ao mesmo tempo mostrando sua fraqueza moral, porque ele estava usando o poder de Deus para se livrar das consequências do próprio pecado. Ele estava usando a unção divina para cobrir escolhas carnais. Ele estava fazendo o que muitos homens fazem hoje, misturar sagrado com profano. Usar bênção de Deus para financiar desobediência, usar talento divino para justificar estilo de vida errado. E aqui está o perigo. Quando você tem muito talento, você pode se safar por mais tempo.
Quando você tem muito poder, você consegue esconder a podridão por mais anos. Quando você é muito forte, você demora mais para cair. Mas a queda, quando vem, é proporcional à altura. E quanto mais alto você está, mais devastador é o impacto. Sansão estava voando alto. Ele era o homem mais forte de Israel. Ninguém conseguia vencê-lo. Ele era imbatível. Mas ele estava podre por dentro. Ele estava corroído pelo vício. Ele estava sendo devorado pela própria fraqueza, e só era questão de tempo até que tudo desmoronasse. E o padrão estava claro. Agora ele via uma mulher, desejava, entregava tudo, era traído, ficava com raiva, matava gente, e então repetia tudo de novo. Ele estava preso num ciclo vicioso, e a psicanálise tem um nome para isso: compulsão à repetição. É quando a gente repete os mesmos erros, esperando resultados diferentes. É quando a gente volta para o mesmo lugar que nos machucou, porque aquilo é familiar. Freud dizia que a gente repete aquilo que não consegue lembrar, que a gente encena aquilo que não consegue elaborar, que a gente volta para a mesma ferida até que a gente finalmente cure ela. E Sansão estava repetindo, ele estava enceando, ele estava voltando, mas ele não estava curando, ele estava só afundando mais fundo. E quantos homens hoje estão no mesmo ciclo? Eles juram que vão parar de acessar pornografia, mas voltam sempre. Eles prometem que vão ser fiéis, mas traem de novo. Eles dizem que vão mudar, mas repetem os mesmos padrões. E a cada repetição fica mais difícil sair a cada volta para o vício. As correntes ficam mais apertadas a cada recaída. A vergonha fica mais pesada. E o pior é que no começo você ainda sente culpa, você ainda sabe que está errado, você ainda tenta resistir. Mas com o tempo você vai ficando anestesiado, você vai normalizando o errado, você vai justificando o injustificável. Você vai dizendo para si mesmo: todo mundo faz isso, não é tão grave assim, eu mereço isso, eu preciso disso. E foi isso que aconteceu com Sansão. No começo, ele pelo menos sentia que estava desrespeitando o voto de Nazireu. Ele pelo menos tinha alguma consciência do chamado, mas agora ele estava tão longe que nem ligava mais. Ele ia em prostitutas, em território inimigo, e nem piscava. Ele usava o poder de Deus para sair de situações que ele mesmo criou por desobediência, e nem via a contradição. Ele tinha se tornado o que a Bíblia chama de cauterizado na consciência, quando você queima sua consciência tantas vezes que ela para de sentir, quando você ignora a voz de Deus tantas vezes que você para de ouvir, quando você peca tanto que o pecado vira normal, e quando você chega nesse ponto, você está a um passo do abismo. E Sansão estava nesse ponto, ele estava perigosamente perto da borda, ele estava a um passo da queda final. E o pior é que ele não sabia. Ele achava que estava tudo sob controle. Ele achava que podia continuar assim para sempre. Ele achava que a força dele ia durar para sempre, mas ela não ia. Porque toda força tem limite, todo poder tem prazo, todo talento sem caráter um dia acaba. E Sansão estava prestes a descobrir isso da forma mais brutal possível. Ele estava prestes a conhecer uma mulher que ia fazer o que nenhum inimigo tinha conseguido. Ela ia derrotá-lo, não com força, mas com sedução, não com espada, mas com mentira, não com exército, mas com traição constante. O nome dela era Dalila, e ela não era só mais uma mulher na vida de Sansão, ela era o vício final, a compulsão definitiva, a fraqueza fatal. Ela era tudo que estava errado em Sansão, materializado numa pessoa. Ela era a personificação do padrão destrutivo que ele nunca conseguiu quebrar. E na próxima parte, você vai ver Sansão conhecer Dalila. E você vai ver ele voltar para ela de novo, e de novo, e de novo, mesmo sabendo que ela estava tentando destruí-lo. Você vai ver ele entregar o segredo que mantinha ele vivo. Você vai ver ele perder tudo porque não conseguiu dizer não. E você vai entender que Dalila não é uma pessoa. Dalila é um padrão. E esse padrão precisa morrer antes que ele mate você. Mas antes de irmos para lá,
Você precisa guardar isso no coração. O padrão que você não quebra hoje vai te quebrar amanhã. O vício que você alimenta agora vai te devorar depois. A fraqueza que você ignora aqui vai te destruir ali. E se você está vendo o padrão na sua vida, se você está reconhecendo o ciclo, se você está percebendo que está repetindo os mesmos erros, então agora é a hora de parar. Não amanhã, não depois. Agora. Porque Sansão teve 1000 chances de mudar, ele teve 1000 avisos, ele teve 1000 sinais, mas ele ignorou todos. Ele continuou no piloto automático até que não teve mais volta. E quando ele finalmente quis mudar, já era tarde demais. Ele já tinha perdido tudo os olhos, a força, a liberdade, a vida. Não seja Sansão, não espere perder tudo para acordar, não espere ficar cego para enxergar, não espere ser acorrentado para valorizar a liberdade. Quebre o padrão, agora mate o vício. Hoje escolha diferente dessa vez porque você ainda tem tempo, você ainda tem escolha, você ainda pode mudar. Mas se você continuar no mesmo caminho, você vai chegar no mesmo destino. E o destino de Sansão não é um lugar que você quer ir. Dalila não apareceu de repente. Ela foi o resultado de uma sequência de escolhas erradas, o desfecho inevitável de um padrão que Sansão nunca enfrentou. Porque quando um homem não aprende com a primeira queda, a vida repete a lição, só que mais forte, mais profunda e mais dolorosa. A Bíblia diz que Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila, e é aqui que a tragédia se completa. Ele não a conheceu por acaso. Ele foi até ela. Ele procurou o que o destruía, porque o vício nunca chega como inimigo. Ele vem disfarçado de conforto, de beleza, de prazer. Dalila era o rosto bonito do mesmo erro. Ela não era apenas uma mulher. Era o espelho daquilo que Sansão se recusava a curar. O símbolo da compulsão à repetição que Freud descreve como a tendência inconsciente de recriar o trauma tentando mudar o final. Só que o final nunca muda quando o inconsciente continua doente. Ele a desejou não por amor, mas por necessidade, porque o desejo, quando não é elaborado, vira fuga. Dalila representava exatamente isso, a fuga da dor de si mesmo. Ela era a anestesia da consciência. O problema é que toda anestesia emocional cobra juros. E os filisteus perceberam a fraqueza dele. Viram que o homem mais forte do mundo tinha um buraco dentro da alma. Eles não precisavam mais de espadas, só de uma mulher e de um preço. Ofereceram a Dalila prata para descobrir o segredo da força de Sansão, e ela aceitou. E foi assim que o ciclo começou. Ela perguntou, qual é o segredo da tua força? E ele mentiu. Disse que, se o amarrassem com 7 cordas novas, ele ficaria fraco. Ela o esperou dormir, o amarrou e gritou, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Mas ele rompeu as cordas como fios queimados. E mesmo assim, ele ficou. Ele sabia que era armadilha, mas permaneceu. Porque o vício é exatamente isso. Ele te fere e você volta para ele. Dalila insistiu. Tentou de novo, e a cada mentira, Sansão alimentava a própria destruição. Freud chamaria isso de pulsão de morte. O impulso inconsciente de repetir o que destrói, como se houvesse prazer em se ferir. É o prazer masoquista do ego que se acostuma a perder. Dalila chorava, pressionava, manipulava. E o texto diz que ela o importunava todos os dias, até que sua alma se angustiou até a morte. Ele cedeu. Ele disse, minha força está no meu cabelo. Se o cortarem, eu perco tudo. E quando Dalila ouviu isso, ela sabia que havia vencido. Esperou ele adormecer em seu colo, chamou o barbeiro e mandou cortar o cabelo. E enquanto ele dormia, ela não apenas tirava os fios, mas arrancava o símbolo do superego, o limite moral, a estrutura psíquica que continha o impulso. Agora o id estava livre, e o caos tomou o lugar do controle. A psicanálise explica. Quando o superego cai, o sujeito volta ao estágio primitivo, dominado pelos instintos.
incapaz de distinguir prazer de destruição. Sansão acorda e pensa que ainda é o mesmo, mas a Bíblia diz: ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Essa frase é a perfeita definição da alienação psíquica. O homem continua agindo, mas o eu já não está presente. Ele luta, mas a alma já foi embora. Os filisteus o capturam, arrancam-lhe os olhos e o colocam para moer grãos como um animal. Sansão, o libertador, virou escravo. O homem que nasceu para quebrar correntes agora gira preso dentro do próprio moinho. Jung chamaria esse momento de a noite escura do inconsciente, o mergulho necessário para que o ego morra e o self desperte. Sansão não sabia, mas aquele cárcere era o início da análise mais profunda que alguém pode viver, o confronto com a própria ruína. Ele perdeu os olhos para aprender a enxergar. A cada volta do moinho, ele revisitava seus impulsos, seus desejos, suas mentiras. E pela primeira vez não havia mulher, não havia prazer, não havia força, só silêncio. E é no silêncio que o inconsciente grita. O cabelo começou a crescer outra vez, metáfora perfeita da reconstrução do eu, o retorno do que foi reprimido, o nascimento da consciência. Dalila, nesse ponto, já não é uma mulher, é um arquétipo, é o nome dado àquilo que o homem alimenta quando tem medo de se curar. Dalila é o padrão, é a compulsão, é o vício que promete alívio e entrega prisão. Sansão não foi derrotado pelos filisteus, foi derrotado pelo próprio inconsciente. Isso acontece todos os dias, com homens e mulheres que se rendem àquilo que deveriam enfrentar. Dalila não matou Sansão. Sansão morreu nos braços daquilo que não soube dizer não. E o mais doloroso é que ele sabia, sempre soube. Mas o saber consciente não é o mesmo que o saber curado. Ele sabia da fraqueza, mas não a elaborou. E quando a mente não elabora, o corpo repete. Esse é o ciclo da destruição emocional. Por isso, Dalila não é uma pessoa, é o padrão que precisa morrer antes que mate você. Sansão agora está cego, acorrentado, moendo grãos em silêncio. O som do ferro batendo contra a pedra é o ritmo da sua própria culpa. Ele não tem mais força, nem honra, nem liberdade. O homem que fazia reis tremerem agora é atração de circo, brinquedo dos inimigos, lembrança viva do que acontece quando o orgulho destrói o propósito. Mas é ali, no chão, na humilhação, que começa a cura. A psicanálise chama esse ponto de colapso do ego, o momento em que o falso eu desaba e o sujeito se encontra com aquilo que sempre tentou esconder. Sansão agora não é mais o herói, é o homem real. Ele perdeu os olhos, mas finalmente começou a enxergar. Ele perdeu Dalila, mas encontrou o silêncio. E é no silêncio que a verdade fala. A cada volta do moinho, ele revisita a própria história, como se o inconsciente girasse junto, trazendo à tona tudo que ele reprimiu por anos. Freud dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino, e Sansão estava preso dentro do próprio destino até que o destino virou espelho. O cabelo começou a crescer de novo, lentamente, sem que ninguém percebesse. Aqueles fios eram mais que símbolo, eram a metáfora da reconstrução psíquica, o ego tentando se reorganizar depois do trauma, o retorno da fé depois da ruína. Jung chamaria isso de reintegração do self, o encontro entre o que o homem é e o que ele foi criado para ser. Mas o crescimento não vem sem dor. O cárcere era o consultório do inconsciente. E Deus, o analista silencioso, esperava Sansão se ouvir pela primeira vez. O orgulho não fala, o silêncio escuta. Sansão, pela primeira vez, não reage, não luta, não foge. Ele apenas sente. E sentir é o início da transformação. Porque o homem só começa a mudar quando para de explicar e começa a elaborar. O inconsciente dele, antes dominado pelo id, agora é obrigado a se reorganizar.
A força que antes servia à destruição começa a se redirecionar para dentro. A energia que antes explodia em violência, agora implodiria em arrependimento. Sansão descobre que o verdadeiro poder não está em levantar portões, mas em levantar-se de si mesmo. Então chega o dia da festa. Os filisteus se reúnem no templo de Dagon para zombar dele. Milhares de pessoas riem, cantam, bebem, celebram a queda do homem que um dia os fez temer. Trouxeram Sansão para divertir a multidão. O cego caminha guiado por uma criança. Ele tropeça, mas a cada passo parece mais consciente. Cada som, cada riso, cada zombaria é um lembrete do que ele se tornou. Mas também é o convite final da graça. Ele pede ao menino: coloca-me entre as colunas que sustentam o templo. O menino obedece, e Sansão toca as colunas com as mãos, sente o peso da pedra, o frio do ferro, o cheiro do incenso dos ídolos. E ali, naquele instante, ele faz o que nunca tinha feito. Ora de verdade. Ele não pede vingança, pede lembrança. Senhor, lembra de mim. Essa é a frase mais poderosa que um homem pode dizer quando entende que fracassou. Porque Deus não precisa de homens perfeitos, Ele precisa de homens conscientes. E quando Sansão diz só mais uma vez, não é sobre força, é sobre sentido. Ele não quer voltar a ser o que era, ele quer terminar o que começou. E nesse momento, a psicanálise encontra a fé. Jung dizia que a individuação acontece quando o homem aceita a própria sombra e se reconcilia com ela. Sansão aceita a dele. Ele não foge mais do próprio erro. Ele o abraça. Ele entende que Dalila não era o problema, era o espelho. Que o cabelo cortado não foi a perda, foi o diagnóstico. Que a prisão não foi castigo, foi tratamento. Ele compreende que o processo de cura é humilhação seguida de entrega. E ali, entre as colunas, o homem cego vê mais do que via com os olhos. Ele entende que a força sem caráter é maldição, e o fracasso com arrependimento é redenção. Ele empurra as colunas e o templo começa a tremer. As pedras caem, o som ecoa, os gritos se misturam com o pó. E no meio do caos, a frase que resume a vida dele se cumpre. Na sua morte, matou mais inimigos do que em toda a vida. Essa não é a glória de um herói, é a confissão de um homem que finalmente venceu a si mesmo. Sansão não se suicidou, ele se entregou, não morreu por desespero, morreu reconciliado. E aqui, a psicanálise e a espiritualidade se encontram. Quando o ego morre, o self nasce. A morte dele é o símbolo da ressurreição interior. O renascimento do homem que se entrega ao próprio processo. O templo cai, mas o propósito se cumpre. A história termina, mas a mensagem continua. Força nos músculos não cura fraqueza no caráter. E fé, sem autoconhecimento, não sustenta propósito. O homem que não olha para dentro repete os mesmos erros até morrer. E o homem que enfrenta o espelho encontra Deus dentro da própria dor. Sansão morreu de pé, e é assim que os redimidos partem, quebrados por fora, inteiros por dentro. Você tem força para mudar. A pergunta é, você vai usar essa força antes de perder tudo? Sansão morreu vencendo a si mesmo, e esse é o ponto que muitos homens nunca alcançam. Porque a força que realmente liberta não é a que move pedras, é a que move decisões. Você pode continuar repetindo o padrão que te destrói, ou pode decidir agora romper com ele. A diferença está em um instante, o instante em que o inconsciente entende que não precisa mais voltar para o lugar da dor. Agora, respira fundo. Fecha os olhos e imagina o moinho parando de girar. Vê as correntes caindo, sente o peso saindo dos ombros. Você não é o erro que cometeu, você é o que decide fazer depois dele. Repete mentalmente comigo. Eu não sou o que perdi, eu sou o que aprendi. Eu não sou escravo dos meus impulsos, eu comando o que sinto. Eu não fujo mais da minha dor, eu a transformo em força. Enquanto você repete, a mente inconsciente começa a aceitar uma nova verdade. Que a força interior não é reatividade, é consciência.
Essa é a reprogramação, mudar o significado da dor. O mesmo poder que um dia destruiu Sansão pode reconstruir você, se for guiado pela clareza e não pela compulsão. Porque toda ferida que é aceita se transforma em fonte. O que antes te prendia, agora te ensina. O que antes te feriu, agora te fortalece. Deus não se afastou de Sansão. Sansão apenas precisou ficar em silêncio para ouvi-lo de novo. E o mesmo vale para você. Quando a voz da culpa calar, a graça vai falar. Então agora declara com convicção: eu uso minha força agora, não para provar poder, mas para provar propósito, não para vencer o mundo, mas para vencer o velho eu. Porque o espírito que habita em você é maior do que qualquer Dalila que te tenta, qualquer corrente que te prende, qualquer passado que te acusa. E quando você entender isso, o moinho para, a visão volta, e o homem que um dia caiu se levanta. Se essa história te libertou, compartilha. Alguém precisa ouvir isso hoje. Eu desejo que o Senhor seja a sua força para vencer, a sua consciência para escolher e a sua fé para recomeçar.